Podcraft, na conexão com o papel. Nós que acompanhamos o artesanato há tempo sabemos que vez ou outra, uma ou outra técnica, um ou outro material se destacam. Entretanto, há aqueles que nunca perdem o seu lugar, mas que isso apenas ganham mais e mais destaque. É o caso do papel, um insumo múltiplo que nas mãos talentosas de alguns artistas torna-se joia. Da reciclagem aos objetos de decoração, tudo encanta no papel. Mas, se sempre é a vez do papel, qual será a técnica do momento com ele? Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Na Conexão com o Papel. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, depois desse ano desafiador, buscamos alternativas para tornar esse podcast possível e eu acho que nós encontramos, um caminho, a melhor maneira de levar o nosso Podcraft até você. Dessa vez, nós trazemos um entrevistado mais do que especial para nós. Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que no ano passado, quando todos nós ficamos perdidos com a pandemia, nós buscamos alternativas e começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Mas agora, nós retomamos o foco no canal Craft, como portal de notícias. Também estamos com os projetos aí, que eu tenho certeza de que você vai gostar, mas também estamos dando máxima atenção ao nosso Podcraft, claro. Agora sim, a hora e a vez dele. Toda a nossa atenção ao nosso entrevistado de hoje. Para nos acompanhar nessa conversa, não foi fácil. Não está sendo, para nenhum. Sempre com uma agenda muito cheia. Ele abriu aí uma brecha pra gente e veio a brilhantar o nosso episódio dessa semana. Nós estamos falando de Luiz Massi, artista plástico, autodidata, estudante de arquitetura que desenvolve várias atividades utilizando o papel como matéria-prima. Eu e a Beth conseguimos conversar com ele. Vamos acompanhar? Seja muito bem-vinda, Beth Monta! Olá, muito bem-vindos todos ao nosso Podcraft, o nosso podcast de artesanato. Essa semana trazendo uma figura muito querida, muito gostosa essa nossa conversa. Vem com a gente! Cada vez mais o papel apresenta sua multiplicidade e a inesgotável fonte de criação e de criadores. Quando a gente acha que já viu de tudo, que nada mais pode ser feito, logo vem um bando de possibilidades infinitas provar que nossa reles imaginação subestima essa matéria-prima milenar. E como que num relicário de talentos inesgotável faz revelar suas joias mais preciosas de forma múltipla em um único artista que faz e acontece nas mais variadas técnicas, como reciclagem de papel, marmorização, encardenação, escultura de papel, papier-mâché, objetos de decoração, livros animados, kirigami e cartonagem. E mais, compartilhe o seu conhecimento como monitor de oficinas e de workshops para crianças, adolescentes, adultos, educadores e grupos de terceira idade. Exposições em cidades e em shopping e ainda tem 4 DVDs de cartonagem e encardenação. Como se não bastasse, ainda tem um livro publicado sobre cartonagem. Bora lá saber mais sobre tudo isso? Vem para cá, Luiz Massi, muito bem-vindo. Oi, Beth, obrigado. Nossa, que introdução mais linda! Merece, né? A gente capricha quando merece. Adorei, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Para a gente é uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigada mesmo. E é claro que você dispensa apresentações, mas para quem ainda não sabe, a gente queria que você contasse um pouco mais como foi que tudo começou, a sua história com o artesanato e com o papel, de onde vem essa magia? Meu Deus, tem certeza? Pode durar quantas horas isso aqui? Não, 3? pra gente é curto. Não, eu tô brincando. Mas assim, eu gosto sempre de contar que a relação com o papel, eu acho que ela tem até uma ancestralidade comigo. A minha avó paterna, na casa dela, tinha várias coisas de papel que ela fazia. Toalhinha, luminária, bandeja, tinha várias coisas.
E assim, na época, assim, era uma portuguesa muito brava, né? Então, assim, a gente não chegava muito, eu não tive esse contato do artesanato com ela. Mas eu tenho isso muito forte em mim. E o papel entrou, na verdade, fazendo cartão de Natal. Eu pegava cartão de Natal velho, papel de presente e transformava em outro cartão, né? Que eu sou de uma época que a gente mandava muitos cartões. Somos. Então começou assim. Mas a paixão maior depois veio quando eu aprendi a fazer papel reciclado. Isso ainda em Minas, eu fiz algumas experiências, não deu certo, até que eu consegui fazer um curso. Mudando para São Paulo, eu vim para São Paulo para ser ator, mas fui para o caminho das artes plásticas mesmo. E aí aqui eu comecei a dar aula de papel reciclado no SESC, e ali eu fui mandando o projeto para outros lugares e sempre desenvolvendo coisas com papel. Fiz alguns cursos e fui desenvolvendo sozinho também. E assim, eu já dou aula vai fazer 28 anos que eu dou aula aqui em São Paulo de papel. Menino. Você é de que lugar de Minas, Luiz? Oi? Que lugar de Minas você é? Eu nasci em Muriaé, mas antes de vir para cá eu morava em Juiz de Fora. Mas você dorme... Depois eu quero a receita do papel e do formol. Porque você tem cara de menino, pelo amor, que isso? Pode passar o passo a passo. Barba, pelo amor de Deus, né? Ai, gente. Não, mas assim, eu era um bebê ainda. Ah, entendi. Não, brincadeira. Mas assim, foi muito curioso como eu comecei, entendeu? Eu comecei a dar aula de papel reciclado para fazer um favor para uma amiga, e aí as pessoas foram me chamando para dar aula em outro lugar, e assim foi. E tem 28 anos. E de técnicas que você falou, né, o papel tem uma versatilidade, uma gama de técnicas e de possibilidades. E aqui no ateliê a gente explora muito isso, não só eu, mas como os outros artistas e professores que tem aqui hoje no ateliê. Há quanto tempo existe o ateliê Luiz Massi e como que ele funciona? Tá, o ateliê existe há 4 anos. Vou contar como ele começou e eu conto como ele funciona e como eu quero que ele funcione. Pode ser? Eu resumo. O ateliê, ele, na verdade, começou, eu já dou aula há 28 anos, dei aula em SESC, mas nos últimos anos em muito ateliê. E eu nunca tive vontade ou muita determinação de ter o meu ateliê. E eu cheguei numa encruzilhada que eu não tinha onde dar aula, então eu tinha que abrir o ateliê. E aí uma amiga e uma aluna, ela conseguiu um espaço, então assim, de um dia para o outro, eu já tinha uma sala para começar o ateliê, isso em 2017. E assim, o ateliê sempre funcionou assim. Tem vários professores que dão aula no ateliê, né, desde o começo até agora. E aí, aquele esquema de porcentagem, a gente divulga junto, o professor vem e faz dá a sua aula e fica uma porcentagem para o ateliê. É desse jeito que funciona. E a gente tem muitos profissionais e artistas que trabalham especificamente com papel. Né? É engraçado que, assim, quando eu começou o ateliê, a única técnica que não era só papel era cartonagem, que era mais tecido. O resto era tudo papel. Né? E eu acho que isso levou a parceria com a Fedrigoni, né? De ter tantas técnicas com papel. E o que eu quero para o futuro do ateliê é que ele seja, claro, um lugar de aula, mas um lugar de produção e discussão de arte e artesanato, sabe? Eu acho que agora esse é um sonho para começar agora em 2021. E sobre o time que você tem, Luiz? Porque tem um time aí de primeira. São 9 pessoas com você, é isso? Olha, eu não sei quantos são, não, mas deve ser mais. A gente tem uma equipe muito grande. E como agora também a gente tem feito eventos online, eventos presenciais, então tem mais gente ainda. Então até o pessoal que trabalha na organização é artista de alguma forma, mas aqui no ateliê está na organização. Mas hoje,
E tá tão complicado eu te falar quantas pessoas tem hoje, porque assim, foi um ano muito atípico, né? Então a gente meio que se dispersou um pouco, apesar das lives, dos projetos em conjunto. Mas assim, no ateliê, a gente tem umas 12 pessoas hoje. Isso. Bastante gente. E como mas você já foi teve montando mais. esse time? Já teve mais. E como que você foi montando esse time? Olha, alguma... mas assim, nem todo mundo está aqui desde o começo. Tem algumas pessoas que estão desde o começo, muita gente entrou e saiu, né? Então, assim, ele é bem democrático nesse sentido, né? As pessoas vão e vêm. Então, deixa eu ver, eu acho que mais recente, eu acho que tem umas pessoas que começou agora com a gente, mas fez um evento ano passado. Não tem uma fórmula ou te dizer começa desse jeito. Não, às vezes eu convido, às vezes a pessoa me procura porque sabe que eu tenho um espaço. E como que então, são esses assim, eventos? Você falou, às vezes a pessoa começou, mas fez o evento ano passado. Você tem uma prática de eventos sazonais? Olha, a gente tem um grupo, a gente fez o Loucos por Papel, presencial, 2 edições. Nossa. A gente... Oi? Não, nossa, eu fiz... Foi bem legal. E a gente teve, ano passado, a gente teve o Loucos por Encadernação aqui no meu ateliê, foi assim, uma semana antes de fechar tudo, sabe? A gente... Foi um evento lindo, tinha dia que tinha 150 pessoas aqui no ateliê. Mas o que é sabe? isso, louco? É uma imersão? É uma semana? Não, foi assim. O Loucos por Encadernação foram 4 dias de aulas, manhã, tarde e noite. Tipo aqui um congresso. Foi. E aqui o ateliê é um sobrado, tem uma sala maior, mas tem salas menores. Tinha horário que estava acontecendo 6 atividades simultâneas aqui no ateliê. Que delícia! Aula, palestra, roda de conversa, foi incrível. E assim, e o Loucos por Papel, a gente já fez 2 edições, mas não aqui no ateliê. No ateliê, essa foi a primeira, foi o Loucos por Encadernação. Que maravilha isso! Incrível. Assim, voltando à encadernação, eu vou fugir um pouco. Você pega a encadernação raiz, aquela mesmo de costura, de papel, como... Sim. Olha, quando já estou vendo uma aluna para o próximo Loucos por Encadernação. Eu realmente gosto. A gente tem o Loucos por Encadernação online também, viu? Olha! Porque olha, tão bonita, é uma técnica tão bonita de ver. Sim. Olha, e assim, a gente teve curso, olha, para você ter uma ideia, além das aulas de encadernação, teve várias aulas. Olha, nós tivemos em 4 dias 45 atividades aqui no ateliê. Nossa! Eu sei, foi uma doideira, foi um absurdo. Eu tava doido. Mas conta pra gente uma coisa, agora, e as suas parcerias? Nós sabemos que você tem uma grande troca de talentos, de possibilidades com a Fedrigoni Brasil Papéis. Sim, como que esse encontro funciona? Olha, eu tinha contato com o Paperpoint, né, porque essa coisa do papel e tudo, e como isso que eu te falei, o meu ateliê, ele foi, assim, naturalmente, foi para o lado do papel antes da parceria com a Fedrigoni, entendeu? Então, por conta disso e através do Paperpoint, essa parceria se consolidou. E ela se consolidou também, eu acho que pode parecer meio prepotência minha do que eu vou falar, mas assim, como é que eu posso dizer? Mas eu acho que assim, que foi por causa da minha capacidade de reunir pessoas num objetivo comum. E isso eu fui descobrindo, sabe? E eu fui descobrindo essa minha habilidade, Beth, quando eu abri o ateliê, de que assim, eu tenho uma capacidade de juntar as pessoas e levar elas para um objetivo, sabe? Uhum. E nem eu sabia que eu tinha isso, né? E eu acho que assim, acho que a Fedrigoni e o Gustavo percebeu isso, né? Além de saber, né, de fazer as coisas com papel, claro, as técnicas, essa outra habilidade, sabe? Que
tenho aprendido um pouco e levado esses eventos para frente. Há quanto tempo que tem essa parceria com a Fedrigoni? 3 anos. 3 anos e meio, por aí. Pouco depois que eu... Não, 3 anos. Vamos combinar, né? Logo que surgiu o ateliê, então, né? Logo que você montou. Foi. Porque, assim, na verdade, mesmo eu não trabalhando com... Eu não tendo ateliê, né? Eu já tinha essa história de muitos anos de aula, né? De aula, de exposição, de DVD, de livro, né? Então, eu acho que isso que levou a essa parceria. Oi? Agora, Luiz, me diz uma coisa. Você, assim, há 28... quando a gente começou lá no pré-primário, porque também eu comecei com você, mais ou menos. Lá no existiu lá no começo da década de 90, existia um boom muito grande com papel, onde a gente tinha marmorização, a própria encardenação, a cartonagem que era de uma outra maneira, não é como que a gente vê hoje, era de um outro jeito que rolava e tal. E assim, de repente a gente teve o papel, ele deixou um pouco, parece um pouquinho esquecido, ele foi para o scrap, mas não com essa... A gente teve aí um lapso, da alta do papel. Aí ele veio com o scrap, veio pegando força, e hoje a papelaria está com uma alta absurda, né? Assim, como há muito tempo a gente não via. E a que você retribui esse boom? Quais são os produtos e cursos mais procurados que você acha que... Por que você acha que existe tanto interesse hoje, especificamente, sobre a papelaria? Eu acho que, assim, quando você fala da década de 90, posso voltar lá, né? O que estava realmente alta na década de 90 era a reciclagem de papel. Sim. Era impressionante. A gente tinha artistas aqui em São Paulo fenomenais. Eu conheci grandes artistas daqui, aprendi com eles também, né? E eu começando, mas eles já na estrada. Eu percebo que teve, sim... o papel sempre esteve ali, mas eu concordo com você, ele ficou de coadjuvante por muito tempo, né? Ele ficou de coadjuvante. Eu acredito que o scrapbook foi uma técnica que começou a voltar, a trazer o papel de volta, o papel como protagonista. Eu acredito que sim, no meio do artesanato. E eu acho que depois... tem tanta técnicas de papel que foram sendo mais divulgadas, né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, né? O paper cut, a encadernação, ela ganhou uma projeção muito grande também de uns 5 anos para cá, né? Então, assim, e uma encadernação nova, um jeito novo de fazer, né? Então, eu acho que isso fez essa volta do papel, né? E outra coisa também que eu acho que ajudou também, uma empresa como a Fedrigoni entrar no meio do artesanato, sabe? Porque aí eles entraram no meio do artesanato porque eles não eram do artesanato, tem pouco tempo. A gente sempre usou os papéis deles, né? O Color Plus, eu uso ele desde que eu morava em Juiz de Fora, né? Então, deve ter uns 30 anos aí. Mas, assim, como eles começaram a ir para esse mercado, eles começaram a divulgar mais, aí eles começaram a dar espaço para artistas que trabalhavam com papel, né? Eu acho que, assim, no meio artístico, o papel nunca ficou em segundo plano, sabe? As pessoas que fazem esculturas, objetos de arte com papel, isso eu acho que sempre teve, só que não chegava no artesanato. A gente chegou a ter aquela... Como que era o nome daquele artista que lançou no São Paulo Fashion Week, que ele fazia moda de papel, que era uma loucura. O Nakal, o Jun Nakal? O Jun Nakal, Isso, que era uma loucura, né? Eu lembro, assim, acho que nessa lacuna, acho que é o que mais me remete foi dessa época, né? Porque moda. Leva o insumo para outros mercados, né? Para poder dar mais visibilidade. Isso ajuda muito, né? Mas eu acho que é isso, entendeu? O papel, ele sai... Porque, assim, por exemplo, eu sempre
transitei nesse lado do artesanato com muitos artistas, sabe? Então, assim, sempre vi muito artista usando o papel, mas não chegava no artesanato, entendeu? Porque, assim, era um papel reciclado que tinha muito no artesanato e depois parou, né? Eu acredito que o scrap deu um bom empurrão, né, para o papel. E acredito que a Fedrigoni, sabe? É engraçado que eu nunca conversei isso com eles, mas eu acho que eles são responsáveis nesse sentido. De que, assim, não é que todo mundo já conhecia a Fedrigoni que depois que descobriu o papel, eu acho que veio junto. Né? Por exemplo, eu divulgo a Fedrigoni o tempo todo. Tem gente que conheceu a Fedrigoni através de mim. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que me conheceu através da Fedrigoni. Mas porque também tem muita gente que usa o material sem saber a marca. Como sem saber. Mas eu acho que a gente entra numa razão, sim. A Fedrigoni veio para dar nome e marca, uma coisa assim. Existia papel. Existia o papel para o artesanato, mas não existia uma marca específica que identificasse aquele papel. Color Plus, para mim, para a gente, sempre foi Bombril, sabe? Aquela coisa assim, Bombril é Color Plus. Ponto. Porque se existia um fabricante, a gente não sabia, a gente não se ligava, não dava conta. A história é bem por aí mesmo. E é interessante a gente ver uma empresa se posicionando nesse sentido de requerer o seu posto de direito, sabe? Porque é legal a gente... E assim, né, Beth? Não tinha ninguém para contar isso pra gente, porque assim, a gente está um certo tempo no mercado falando com pessoas que fazem uso desse produto há anos também. Isso quer dizer que a gente não sabia, que eles também não. Né? Ninguém contou pra gente. Precisou o Gustavo ano passado. Bem por aí mesmo. A gente precisou chegar numa mega artesanal e conhecer a Fedrigoni. Olha, papel, né? Tá. Fica mais ou menos. Tá. Muito louco, né? E é engraçado, Beth, essa coisa da mega artesanal, que assim, eu frequento a mega há muito tempo e assim, é muito engraçado porque assim, como eu sou um apaixonado por papel, mesmo quando eu não estou fazendo nada com papel, eu não posso ver um papel. Eu lembro nitidamente, às vezes, que eu ia na Mega e falei assim, cara, não tem papel nenhum. E não tinha. Aí começou a aparecer papel de scrap, aí já era alguma coisa, sabe? Killing, tinha alguma coisa de killing e tal. E mas decupagem, né? E decupagem. Papel e guardanapo, era isso só que tinha. Mas, assim, é muito engraçado, porque, assim, eu, no início dos anos 2000, eu tinha uma parceria com a Toque Crie. E eu fazia muita coisa de papel com eles. E nem era papel de scrap, era Color Plus. Não é muito doido isso? Conta pra gente agora, Luiz, como que foi a exposição no shopping, falando sobre São Paulo? Foi maravilhoso. Beth, é o seguinte... Na verdade, eu já fiz essa exposição 2 outras vezes, mas sempre que a gente faz, ela é diferente. A primeira vez que eu fiz foi em 2003, no Sesc Santo Amaro. Olha! E aí, a gente fez há uns 2 anos uma menor lá no Paper Point. Agora, essa do shopping, o espaço era gigantesco. Olha, a gente tinha uma obra que a gente fez que tinha 13 metros por 9. Caramba! Então, assim, foi muito legal. E, assim, a exposição funciona assim, a gente tem um grupo, né, de artistas do ateliê, a gente trabalha todo mundo em conjunto. Então, assim, tudo bem, tem uma técnica que um domina mais, uma técnica que o outro domina, mas, assim, não tem uma obra que eu falo, eu que fiz ou fulano que fez. Sabe? É um trabalho coletivo, é um trabalho do ateliê, dos artistas, claro que estão. Que legal isso. E foi no Shopping Parque da cidade, é isso? Isso! E agora me diz uma coisa, qual que é a ligação dessa ideia para essa exposição com você ser um estudante de arquitetura? Olha, posso te falar que eu acabei falando que eu já fiz 2 vezes, né? Essa foi muito mais tranquilo com o conhecimento de arquitetura que eu tive, né? Assim,
eu já sei muito mais sobre as obras que a gente fez, né? A maioria eu já estudei na faculdade, né? Eu tenho muito mais noção de proporção hoje de escala, do que quando eu fiz a primeira vez, né? A primeira vez eu olhava assim, na primeira vez não tinha nem internet direito, tá? Eu ia pro lugar tirar a foto e ia fazendo a proporção lá do olho. Luiz não cansa de entregar a idade, você percebeu, né, Beth? Deixa que é que ele pode, né? Ninguém acredita. É isso. Não, mas é sério, gente. Eu lembro que assim, cara, onde eu vou arrumar a planta da Catedral da Sé? Não tinha onde eu consegui. O que eu fiz? Eu fui lá para a Catedral da Sé. Por sorte, tinha um quadro imenso com a planta. Aí eu fotografei a planta. Hoje não, hoje a gente consegue a planta de tudo. E assim, a arquitetura é uma paixão, e a arquitetura, assim, mais do que a arquitetura para mim é uma paixão, o urbanismo, né, assim, o monumento, a construção no entorno, dentro da cidade, isso me encanta muito, muito, eu adoro essa parte, né? E é isso. Então, mas deixa eu falar da criação um pouquinho. Uma coisa que eu gosto, viu, Beth, aqui que eu falei, de ser um trabalho coletivo, ser um trabalho de um grupo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer no ateliê. Até assim, para as pessoas entenderem que a gente trabalha junto. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei fazer, né? Então, e aí assim, as obras que a gente fez, então tinha lá, essa obra que era a Ponte Estaiada, tinha 14 metros por 9. 9, eu acho que eu estou exagerando 9, não tem isso não, deve ser uns 4, mas enfim. Tá tudo certo. Exemplo, o obelisco tinha 3 metros de altura. Você fez o edifício de São Paulo, né? Do Banespa, lá do prédio do Banespa, do que agora é Santander, né? Sim, nossa, mas essa daí eu lembro, me marcou pra caramba, porque eu fui ver, né? Detalhe aí. Ah, que legal, que legal. Ele ficou lindo. O MASP, que você podia ver as obras dentro, né? Então, assim, tem todo... eu acho que assim... E o que é legal é que é o seguinte, se ano que vem a gente tiver que fazer de novo, vai ser outra exposição. E eu confesso para você que quando eu estava vendo, eu olhava assim, meu, imagina se esse cara inventa de fazer a Sagrada Família. Eu juro que eu cheguei a pensar isso. Eu falei assim, eu não sou tão doido, não. Olha que você devia tentar, porque é cheio de detalhezinho. Eu falava assim, o papel aguenta. Eu juro que eu pensava isso. Eu falei, o papel aguenta isso. Imagina fazer toda a obra agora do que eu lembrei que eu já fiz uma exposição sobre o Gaudí no Sesc São Caetano. Olha aí. Putz, eu perdi essa. Eu vou ver se eu devo ter umas 4 fotos só. Pra você ter uma ideia, umas 4 fotos. Eu vou te mandar para você ver. Manda que eu fiz a Sagrada Família, só que eu fiz um kirigami, então é bem as linhas retas, mas foi bacana. Foi bacana. Agora conta pra gente, e os seus planos para esse ano, que promete ser tão desafiador? O que vem de novidade aí? Eu acho que... Bom, eu comecei, eu e a Flávia, que é uma professora aqui do ateliê e uma parceira, a gente começou um clube de cartonagem, que é para fazer aulas online, né? Então, toda semana tem uma aula nova para essas pessoas, né? Para esse clube. E eu faço live toda terça-feira. Toda terça-feira à noite tem uma live minha ensinando a fazer alguma coisa, né? E a gente vai... tem um plano que eu não posso contar ainda, mas assim, tem um que eu ainda não posso, mas assim, mas eu espero, no segundo semestre, conseguir fazer outro Loucos por Encadernação presencial. Eu vou planejar, se tudo der certo, ele acontece, se não, fica para o ano que vem, mas eu acho que em outubro vai ter. Mas assim, a gente vai lançar novamente o Loucos por Papel online, Loucos por Encadernação online, a gente vai fazer uma nova turma, né? E a Mega Artesanal, né? Eu tenho um stand aí para fazer, incrível. Ai, meu Deus, todo mundo com o coração.
Eu também não vou contar para vocês. Ah, maldade. Eu acho isso injusto, mas ok. A gente entende, mas que dói o coração. Sou uma mulher redimida. Todo mundo ansioso esperando a Mega esse ano. A gente merece a Mega. A Fedrigoni criou isso também, né, de 2 anos para cá, de fazer um stand que chame as pessoas, né, que encante, né? Então, vamos ver. Ai, que delícia. Ô, Luiz, a gente está falando, né, que vai ser um ano desafiador. A gente está vindo de uma fase delicada, por assim dizer, que foi 2020, né? A gente já entendeu aqui que o papel é de longe um material muito versátil, cheio de possibilidades. Então, queria saber qual conselho que você daria para quem está começando, por onde que essa pessoa pode começar, de repente, quem tem interesses em empreendedorismo, qual que é a técnica que é mais comercial ou mais popular, como que se aposta no papel hoje, como que se começa? Tá. Eu sempre falo o seguinte, existe o papel sulfite, que é básico, que você acha em qualquer lugar, que você pode começar com ele, tá? Eu acho que, assim, eu falar da técnica que está mais em alta, para mim, o que eu vejo do mercado, de tudo que eu tenho feito, a encadernação, de longe, ganha de qualquer outra, a meu ver. Tá? Do exemplo que eu te dei, do Loucos por encadernação presencial, do Loucos online, a gente teve um número absurdo de inscrições, entendeu? Assim, que foi uma surpresa total. Então, eu acho que e a encadernação é um mercado muito amplo, porque você tem desde caderno, planner, agenda, álbuns de fotografia, né? Então, assim, é uma gama muito grande. E para você fazer encadernação, se você tiver sulfite, você faz, entendeu? O meu conselho é o seguinte, se você... É que, assim, para mim é meio complicado falar isso, que eu comecei a dar aula muito em associações de bairro, em lugares carentes, casa de cultura. Então, assim, a gente improvisava o material ao máximo. Então, hoje, quando eu vou falar de começar um trabalho, isso ainda é muito forte em mim. Então, assim, se você não tem dinheiro para comprar um papel de qualidade, como os da Fedrigoni, usa o sulfite, vai dar para fazer. Entendeu? Eu acho que a encadernação está muito em alta. Eu começaria por aí. Aí, ó, do jeito que eu gosto. Vou fazer Eu acho, viu? Eu acho. É lindo te ouvir falar assim, e assim, eu queria pegar um gancho também com uma coisa que você falou há pouco tempo sobre a sua destreza, né, para unir pessoas, a sua familiaridade com o networking. Isso também acaba facilitando, no caso, você tem o seu ateliê. Ajuda também na questão de separar o artista do empreendedor, né? Do empresário, que tem que administrar, tem que fazer essa coisa chata toda. Você pode compartilhar. Então, você sabe, Faiga, que no início da pandemia, ano passado, eu sempre tive muito problema com a palavra empreendedor. Tá? Eu tive muito problema, porque, assim, o que se via, o que se falava de empreendedor para mim era o seguinte, tanto que eu falo antes para mim é o seguinte, eu fiz uma live ano passado e eu contei a minha história e chegou nessa parte. Naquele dia, aí eu me aceitei empreendedor. Porque empreendedor para mim era uma coisa assim, não, porque você vai fazer, você vai conseguir. Eu falei assim, caramba, não é assim. Você não começa lá do alto, você tem que começar do começo. E aí, contando a minha história, eu falei assim, aí ela falou assim, Luiz, mas você já empreende desde que você começou. Ó, para você ter uma ideia, eu já fiz feira na Praça da República. Eu sou dessa época. Eu fiz Mambo Bazar, Mercado Mundo Mix. Olha! Eu já tive... Eu ali sou das velhas lá. Lá na Barra Funda? Foi na Barra Funda. Com certeza eu te encontrei lá. Então,
E, assim, e eu fazia as coisas só de papel reciclado. Cara, eu fazia luminárias enormes, porta-CD e tudo. Mas assim, eu já era empreendedor. Só que para mim o empreendedor era aquele de sucesso. Não, o empreendedor é quem está na luta para chegar no sucesso. Então isso foi muito difícil para mim. Agora sim, administrar ainda é meio complicado para mim, tá, Fai? Porque é um criativo, né? Nós criativos sofremos muito com as administrações. Muito, muito. Tanto que, por exemplo, nos eventos, a gente tem uma equipe, entendeu? Eu fico nas ideias, né? E assim, nas ordens, que eu também gosto de mandar, tá? Não vou falar que não, mas eu gosto. Mas assim, mas tem as pessoas, cara, que vai cuidar das inscrições, que vai cuidar do dinheiro, não me deixa cuidando de dinheiro. Não adianta. Eu estou aprendendo, mas não me deixa. É melhor não. Entendo. A gente já se aproxima dos nossos minutos finais, olha que dó, aqui desse papo. Eu queria que você contasse pra gente se tem algo que a gente esqueceu de falar, algo que você queria acrescentar, alguma outra. Os endereços, né, do ateliê Luiz Massi, falar da Flávia, você falou da Flávia, a Flávia diz, para quem não conhece, né? Então, assim, deixa eu só falar uma coisinha. O ateliê fica aqui no bairro do Ipiranga, tá? Mas, infelizmente, por enquanto, gente, só nas redes sociais. Então, assim, no Facebook e no Instagram é Luiz Massi. No YouTube tem o canal também, Ateliê Luiz Massi. Luiz com Z, né, Luiz? Com Luiz com Z. E 2 S. M-A-S-S-E. É Massi. Isso é importante. E aí é o seguinte... E é o seguinte, uma coisa legal de ter um espaço, de ter um ateliê, são as parcerias, né? Além da Fedrigoni, né, eu tenho uma parceria muito forte com a Kit Pat Cartonagem, que é o seguinte, os meus kits de cartonagem que eu crio, ela que produz e comercializa para mim, entendeu? Que legal. Então, é uma parceria muito legal e tem a parceria com a Flávia Dias. A Flávia Diz, além de ser professora de cartonagem e encadernação no ateliê, ela é uma parceira de materiais, ela faz gabaritos e ferramentas, é muito legal. E tem outros parceiros, né, com materiais, né, a Condor, a Tecbond, aí vai entrando dependendo do projeto, né, VSP, Mix Papel. E aí depende do projeto, a gente vai fazendo parcerias, mas parceria do ateliê é Fedrigoni, Kit Pat Cartonagem e a Flávia Diz Cartonagem. E está aberta a novas parcerias também, né, Luiz? Com certeza, com certeza. E assim, só falar, a gente tem live toda terça-feira às 19 horas, né? E é sempre fazendo alguma coisa. É live pelo Instagram, pelo Facebook ou pelos dois? Então... Na verdade, eu comecei semana passada pelo YouTube. Então agora, geralmente eu faço no Facebook e coloco no YouTube. Estou tentando fazer direto no YouTube. E a gente faz live também pelo Instagram. A gente vai começar um projeto de lives semana que vem, 3 vezes por semana, e aí vai ser no Instagram, conversando com artesãos. Ai, maravilha isso. Muito legal. Dinâmico, bem bacana, legal. Muito bom. Agora, queria que você deixasse uma mensagem para quem ouve a gente, para quem tem interesse em continuar acompanhando o seu trabalho, quem está te conhecendo agora, quem já te conhece há bastante tempo, enfim, esse espaço é teu. Ai, meu Deus, é aquele momento que a gente tem que falar alguma coisa de sabedoria. Claro que vocês vão cortar isso, né? Não. Não pode deixar também, eu não ligo, não. Papo é papo, papo é bom. Não, eu acho que assim. Nossa, agora eu não sei o que falar. Pode ser um incentivo para quem vai começar, pode ser um recado para os seus alunos, pode ser uma pista dos loucos por encadernação ou por cartonagem deste ano. Você está querendo pista da Mega, já entendi. Eu posso dar essa pista em off depois para vocês, mas depois. Topo.
Bom, não, mas é o seguinte. Eu acho que o que eu quero falar e mostrar para quem está ouvindo, que o artesanato é possível, né? E não esse artesanato de sucesso, de holofote que a gente ouve falar, mas assim, o artesanato do dia a dia, que é o meu, né? Hoje eu estou aqui falando, muita gente me conhece, mas são 28 anos de estrada só aqui em São Paulo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, artesanato é possível. Eu acho que é isso, é possível. Adorei esse teu artesanato é possível. Acho que desmistifica um monte de coisa e deixa claro. E assim, quando você coloca a tua trajetória de Mercado Mundo Mix, onde nós éramos muito jovens e a gente... eu trabalhava já como jornalista, mas assim, a gente acompanhava muito a evolução daquele pessoal do Mercado Mundo Mix e o que eles se tornaram, muito deles, o que fez, né, o acreditar nesse espaço, as possibilidades que se criou para uma série de artistas, e é muito legal a gente saber que você veio dessa leva, né, estava ali no meio dessa leva e deu muito certo. É possível a gente ser aquilo que a gente quiser com artesanato. Acho que essa é a grande sacada, né? Eu acho que é isso, não, e é possível sim, as pessoas têm que entender, e outra coisa, e cada um tem uma história e uma trajetória, e fica na sua, vai na sua, no seu tempo. E sabe o que é mais legal ainda? É que a gente tem a certeza que, apesar dos 28 anos, isso não é nem a metade do caminho, né? Tem um tanto de possibilidade ainda que a gente vai seguir. E vai criar, e vai desenvolver, e tanta coisa que vai acontecer, e não precisa saber o que é para a gente saber que já deu certo, que já é possível, que é muito legal mesmo, o que está por vir, né? Eu acho, é isso aí. Legal. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Demorou, mas valeu a pena. E a gente, se Deus quiser, esse ano a gente ainda vai se falar muito para contar muita coisa boa ainda. Tenho certeza disso. Não, tá bom. Gente, olha, muito obrigado mesmo, adorei. Se quiser, quando quiserem, qualquer coisa, conta com o ateliê, mesmo como espaço físico e como um espaço de pessoas criativas para algum projeto, sei lá, para qualquer coisa, conta com a gente aqui. Obrigada, valeu. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigado. Um grande beijo, gente. Tchau. Tchau, valeu. Fala a verdade, se não é pra gente amar isso que a gente faz, artesanato é demais, como disse o Luiz, um lugar, um oásis de possibilidades para a gente poder sempre criar mais e aprender mais e fazer mais e conversar mais. Tudo isso é muito legal. Semana que vem tem mais e mais outras tantas possibilidades pra gente ouvir. Um beijo grande e até lá. Papo bom, né, gente? Mas é isso, o Podcraft ele é legal porque ele é um bate-papo com os amigos. Uma oportunidade que a gente tem de conversar com quem a gente ama, com quem a gente admira e permitir que você faça parte dessa conversa. Então fique à vontade para sempre enviar dicas pra gente, sugestões de pessoas que você gostaria que fosse entrevistado, que viesse aqui conversar com a gente no Podcraft, suas dúvidas também para que a gente possa transmitir a esses entrevistados, para que a gente possa tornar o Podcraft cada vez mais dinâmico, mais legal para todo mundo. Bom, nas mensagens aqui eu pego o gancho nas palavras do Luiz, que inspira tanto, dizendo para que as pessoas acreditem no seu sonho, faça o seu melhor e tudo vai acontecer, é isso que a gente acredita, e compartilha isso com as pessoas, porque o belo do artesanato é exatamente isso, né? A gente poder partilhar do que a gente tem de melhor e o que a gente faz, da nossa energia boa, do nosso talento. Bom, para saber mais sobre o Luiz, você pode acessar suas redes sociais, como ele já colocou, Luiz com Z, Massi é M-A-S-S-E. Não esquece do E, porque às vezes as pessoas se confundem. Não tem erro, vamos lá conferir tudo de maravilhoso que esse artista incrível e a sua equipe fazem pra gente, né? É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana, aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!